A sua fome descontrolada é um pedido de socorro do seu corpo. E sabe o que resolve isso? Comida. 90% das pessoas que chegam até mim estão comendo pouco e pensam que a fome é um problema. Fica comigo que nesse vídeo você vai descobrir por que a fome descontrolada pode ser uma consequência de uma alimentação insuficiente, ou seja, falta de comida. Como proteína, carboidrato, fibras, água influenciam diretamente o controle da fome e por que entender o motivo biológico por trás da alimentação faz muito mais diferença do que simplesmente receber uma dieta pronta. Eu vou te contar uma das cenas mais comuns no meu consultório. A pessoa chega dizendo: eu não tenho controle, eu penso em comida o tempo todo. Eu começo a dieta na segunda-feira e desisto na quarta. Eu não tenho disciplina. Eu tenho um buraco negro dentro de mim. Eu não consigo resistir à comida. Eu sou fraca. Eu. Sabe o quanto isso é triste? As questões envolvendo a alimentação vão virando uma falha moral. A partir do ato de comer, você começa a enfileirar defeitos, insultos contra si mesmo. Ou seja, a comida te trouxe um problema de personalidade. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é injusto. E aí, quando eu analiso a alimentação dessa pessoa, quase sempre eu descubro a mesma coisa. Ela não está comendo o suficiente para o corpo funcionar bem. Simples. Eu vejo isso acontecer toda semana. Pessoas que passam o dia inteiro tentando resistir à comida, mas que na verdade estão oferecendo ao organismo menos do que ele precisa para produzir hormônios, para manter os músculos, para sustentar a imunidade, para gerar energia, etc. É claro que o seu corpo vai fazer de tudo para você comer mais. Se você se identifica com algo do que eu falei aqui, se você sente que está sempre lutando contra a fome, assista esse vídeo até o final, porque ele pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua alimentação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Fichter, nutricionista, e este é o Fome, um canal que usa a comida para investigar quem nós somos. Aqui nós vamos muito além das dietas, dos protocolos, das dicas de alimentos milagrosos ou das listas de alimentos proibidos. Aqui nós pensamos a alimentação na construção de tudo que envolve a vida humana. Agora, me diz uma coisa, e se o problema da sua fome não for falta de controle? Porque, sinceramente, uma das coisas que eu mais vejo no consultório é gente extremamente esforçada, pessoas realmente dedicadas que tentam resistir o dia inteiro, que acordam decididas a comer menos, a parar de beliscar, que passam horas brigando com a vontade de comer. E quando beliscam um pedacinho aqui, outro com uma coisinha ali, terminam o dia com aquela sensação de que falharam de novo. É injusto que pessoas dedicadas, responsáveis, esforçadas comecem a se sentir mal consigo mesmas por não conseguir uma coisa que, no fundo, não depende da força de vontade. E eu preciso te dizer uma coisa bem importante. Na imensa maioria das vezes, essa fome constante não é um defeito seu. Ela é uma resposta biológica normal, correta. Não tem nada de errado com o seu corpo. A ideia central desse vídeo, inclusive, é te ajudar a entender isso. O que controla a sua fome é a comida que você come ou não come ao longo do dia. Não a culpa, não a disciplina extrema, não a capacidade de sofrer mais do que os outros. Nada disso controla a sua fome. Vamos lá, me acompanha aqui. A pessoa quer emagrecer, então ela começa a cortar coisas. Corta o pão, corta o arroz, corta as frutas, corta o lanche da tarde, isso sim é um pecado. Come pouco, e aí chega no final do dia exausta, irritada, pensando loucamente em comida. Não tem como ser diferente. Grava essa frase. Um corpo que vive em escassez pensa em comida o tempo inteiro. Não é o seu corpo, é você que está criando isso.
A pessoa acha que está fazendo dieta, mas o que ela realmente está fazendo é causar um caos metabólico que é resultado de nutrientes e energia insuficientes. O que isso gera? O cérebro começa a aumentar a prioridade da comida. Lembra dos outros vídeos aqui do canal? Qual é a prioridade do seu cérebro? Proteger a sua sobrevivência. A fome é parte desse mecanismo e ela está correta. O seu corpo ele não acorda de manhã e diz: vamos ajudar a Patrícia a emagrecer 5 quilos para o verão. O seu corpo ele só quer funcionar. Só que ele não consegue abrir a geladeira e pegar o que ele realmente precisa para isso. Você precisa dar para ele o que ele precisa. E enquanto você pensa em comida como isso engorda, isso emagrece, todos os dias o seu organismo espera a comida como matéria-prima para produzir hormônios, fabricar neurotransmissores, renovar sua pele, fortalecer os seus cabelos, manter seus músculos, sustentar o sistema imunológico, reparar tecidos, produzir enzimas, manter o seu cérebro funcionando direitinho. Pensa no corpo humano como uma fábrica que trabalha 24 horas por dia. Essa fábrica não pode parar. A sua vida não para nem um segundo. Quando a matéria-prima não chega para todas essas funções, você acha que o seu organismo vai pensar: ótimo, estamos emagrecendo? Claro que não. Se ele não recebe o que ele precisa, a conclusão que ele tira é: eu preciso aumentar os sinais que levam essa pessoa a procurar comida porque está faltando. É por isso que eu gosto de dizer que a fome é um mecanismo inteligente. Ela não surgiu para atrapalhar o seu emagrecimento, eu sempre vou repetir isso. Ela surgiu para impedir que a espécie humana morresse de desnutrição. E isso não tem a ver com quantidade de comida, não. E aqui tem um detalhe bem importante também. Emagrecer não tem a ver com comer pouco. Só que comer muito de qualquer coisa também não resolve nada. Ao contrário, só piora. Então nós vamos começar a entender essa história, começando pela nossa querida proteína, o nutriente mais subestimado ao longo da nossa história, da construção coletiva do comer. Se eu tivesse que escolher um único nutriente que mais falta na alimentação de quem vive com fome constante, provavelmente seria a proteína. E aqui, gente, eu quero destacar uma coisa. Primeiro, eu já vi muita gente me dizer que sim, come bastante proteína, e aí quando a gente vai analisar no detalhe, está comendo bem menos do que o mínimo que o corpo precisa. Mulheres principalmente, mas os homens também. Outra coisa que acontece muito é: eu como bastante carne no almoço, ou seja, a fonte de proteína aparece apenas em uma ou no máximo 2 refeições ao longo do dia, quando ela deveria estar presente em todas as refeições, distribuídas ao longo do seu dia. Uma refeição bem feita não garante nutrição. A gente pode conversar melhor sobre isso também em um outro vídeo. Mas o que eu mais quero destacar aqui é que existe um problema cultural enorme em torno disso. Muita gente ainda pensa em proteína apenas como algo para quem quer ganhar massa muscular. Quando eu pergunto para as pessoas por que você precisa comer proteína, 98% delas me respondem que é para massa muscular. E muitas ainda pensam que proteína dá energia. Não, gente, proteína não é fonte de energia, ou não deveria ser. Quando ela acaba sendo desviada para isso, custa muito caro metabolicamente falando. Mas, voltando, proteína é muito mais do que músculo. Os aminoácidos, que são os tijolos que formam as proteínas, que você consome todos os dias, serão usados para construir e reparar estruturas fundamentais do seu organismo. O seu corpo utiliza a proteína que você come para produzir anticorpos, que são os soldados da sua imunidade. Sim, suas células imunológicas são feitas de proteína. Enzimas digestivas, que vão digerir tudo que você come, elas são proteínas. Os seus hormônios são proteínas. Dopamina, serotonina, endorfina, os neurotransmissores relacionados ao humor, motivação, bem-estar, são formados por proteína.
Tecidos estruturais do corpo, pele, unhas, cabelo, são tipos diferentes de proteína. E tudo isso se renova todos os dias. Todos os dias o seu corpo produz hormônios e para isso ele precisa receber matéria-prima. Todos os dias a sua pele, o seu cabelo, todas as células do seu corpo se renovam e elas precisam de matéria-prima para isso. Todos os dias, e existe uma quantidade mínima de proteína que o seu corpo precisa receber todos os dias para dar conta de tudo isso e mais um pouco. Não interessa se você gosta ou não, se está acostumado a jantar pão ou fruta, não interessa. Independente do que você aprendeu ou não, do que você sabe ou não, do que você gosta ou não, todos os dias o seu corpo usa uma quantidade mínima de proteína para executar todas as funções que ela tem na vida humana. Proteína é a estrutura de manutenção da vida. E você aí pensando que come só para engordar ou para emagrecer. Não interessa se você quer ficar musculoso ou não. Não importa o seu objetivo. Você pode alcançar o seu objetivo, sim, mas o que eu quero dizer é que, independente disso, você precisa comer o mínimo de proteína todos os dias para a máquina rodar. E 90% das pessoas que eu recebo no consultório comem bem menos do que precisam. E além de tudo isso, a proteína também favorece a saciedade. Refeições pobres em proteína costumam gerar saciedade muito menor, porque a proteína é digerida mais lentamente do que os outros componentes da alimentação. Então, quando você não come proteína suficiente no dia, além de não entregar para o seu corpo o que ele usa para funcionar, você vai sentir muito mais fome. E nesse caso, comendo pouca ou muita comida de forma geral, se falta proteína adequada, você vai sentir mais fome ao longo dos dias, mesmo comendo mais de outras coisas. Percebe como isso pode mudar a sua vida? Te entregar uma dieta não garante que você tenha sucesso em qualquer que seja o seu objetivo. Mesmo que nessa dieta conste as quantidades bem certinhas de proteína que você precisa todos os dias. Pode ser que você já tenha recebido, inclusive, uma dieta adequada para você, com as quantidades adequadas para o seu organismo. Mas quanto tempo você seguiu essa dieta? Sabe por quê? O problema não é a dieta em si, é que quando você olha para aquele papel e ele não tem significado real na sua vida, ele não vai se manter. Ponto. Nós só fazemos o que faz sentido para nós. E olhar para a dieta sem saber por que você precisa comer exatamente aquilo, não faz nenhum sentido. Mesmo que alguém que você confia te prometa que você vai alcançar o seu objetivo com isso, não importa a promessa. Se o processo não fizer sentido, você não vai sustentar. E se sustentar, pode ser que seja na base do sofrimento, o que é totalmente desnecessário. Comer é algo totalmente atrelado a quem nós somos e é para sempre. Você pode abandonar a dieta, mas você não vai parar de comer. Enquanto você depender de uma ordem de alguém que te mande comer aquilo, e você não se conectou com o que aquilo realmente representa na sua vida, nada garante que isso perdure. Não se tornou parte de você. Lembra do vídeo anterior? Agora, se você olha para os alimentos, fontes de proteína, carnes em geral, ovos, queijos, proteínas vegetais, e sabe que se hoje você come menos do que precisaria, o seu corpo ele vai ter que se virar para produzir todos os hormônios que fazem tudo acontecer dentro do seu corpo. O seu corpo vai ter que se virar com pouco para produzir células imunológicas, para produzir enzimas, neurotransmissores, para o seu cérebro funcionar direitinho, para regular as suas emoções, para fazer crescer o seu cabelo que caiu ontem. Não é só a vitamina que faz o cabelo crescer, não. Antes de tudo vem a proteína. E ainda manter massa muscular. Dá para tudo isso? Claro que não. A massa muscular fica para depois. O corpo tem que escolher prioridades. E aí, ao longo dos anos, você vai perdendo massa muscular, acumulando gordura, é uma forma de o corpo se proteger, se defender,
desregulando um monte de funções metabólicas porque todos os dias faltou um pouco de proteína na sua alimentação. Anos, não dias. Sério que você ainda está aí contando caloria? Eu duvido que você vai olhar para o seu pedaço de carne no almoço, ou para o seu ovo no café da manhã, ou para a sua proteína vegetal da mesma maneira. Comer é parte de quem você é nos mínimos detalhes. Quando você começa a olhar para a comida e ver o seu corpo funcionando no seu prato, a sua vida realmente começa a mudar. E isso aqui é um bom exemplo de tudo que eu falei no vídeo anterior. Mudar hábitos é construir uma nova identidade. Agora, quanto de proteína você precisa comer por dia? Não sei. Não sei qual é o seu peso, não sei qual é a sua altura, não sei como estão seus exames, o seu histórico de saúde, se você faz atividade física ou não, se você dorme bem, se você tem algum problema nos rins, isso muda toda a história. Não é igual para todo mundo. Existe sim um cálculo geral que gira em torno de, no mínimo, 1 grama de proteína por quilo de peso, mas isso é o mínimo para manter todas essas funções que eu já mencionei e muitas outras. O ideal é consumir um pouco mais do que isso, só que muda de pessoa para pessoa. E lembrando que 100 gramas de carne não são 100 gramas de proteína, ok? Quando muito, 100 gramas de carne tem 30 gramas de proteína. Mas esse vídeo aqui não serve para isso. Para você saber o que e quanto você precisa e como isso se encaixa na sua vida, que é só sua, você precisa sim de orientação profissional individualizada. O meu objetivo com esse vídeo e com este canal é mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, de entender, de olhar para a comida. Isso é o mais importante. Depois que as chaves virarem na sua mente, ajustar as quantidades é só um detalhe. E aí, agora você vai se dedicar a comer todos os dias as quantidades de proteína adequada, tudo bem certinho. Mas nem só de proteína vive o homem. Mesmo que você coma proteína adequadamente, se faltar carboidrato de qualidade no seu dia, essa proteína maravilhosa que constrói as suas células, que forma toda a estrutura do seu corpo, acaba sendo desviada para outra função. Produzir energia, que deveria estar vindo dos carboidratos. Mas como eles estão faltando, o seu corpo precisa sacrificar a nobre proteína. E lembra que eu falei que isso custa muito caro metabolicamente? Pois é, a gente continua esse papo no próximo vídeo. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários, você acha que está comendo proteína suficiente? E me conta também se esse vídeo mudou a sua forma de olhar para a proteína e para a comida de forma geral. Eu vou adorar saber se isso está fazendo sentido para você, se está contribuindo com a sua vida. Se tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui embaixo que eu respondo. E se você chegou até aqui, dá um like nesse vídeo para o YouTube espalhar ele para bastante gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente está só começando aqui no Fome. Manda esse vídeo para alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.